Bom, pessoal, é o seguinte, nós voltamos a falar do caso revoltante da criança autista de 4 anos que foi encontrada amarrada em uma escola particular da cidade de Araucária. Mais pais e mães procuraram a RIC TV Record para denunciar o colégio. A professora foi presa ontem e agora outros funcionários são alvos de questionamentos. Cadê a diretora dessa escola? Beatriz Frenner. A cena que trouxe à tona um crime grave. O menino de 4 anos amarrado no banheiro da escola. Uma criança autista que teria ficado horas assim presa. Tudo isso em uma escola particular. Os pais nem desconfiavam das agressões. É algo que não tem explicação. Você pensar que uma pessoa pode amarrar uma criança numa cadeira, numa escola, dar mamar para essa criança amarrada, deixar essa criança dormir amarrada, trancar ela no banheiro. Ele não tem a noção que ele foi torturado, sabe? Por mais que ele não demonstre, ele deve sentir. A denúncia levou à prisão de uma professora, mas novas testemunhas alertam. A diretora da escola seria quem orientava esse tipo de conduta. Várias vezes que ela pegava a criança, levantava a criança para cima e jogava. Só jogava. Com a criança no chão. E toda vez que eu tentava pegar a criança, ela falava que eu não podia chegar perto da criança e a criança gritava. Teve um dia que mesmo assim eu peguei e acalmei ela, porque essa é uma das situações que eu não admito na minha profissão. Essa mulher presenciou cenas assim porque trabalhou na escola por 6 meses e não denunciou antes porque teria sofrido ameaças da diretora, que também era proprietária da instituição. A gente falava que isso não estava certo, mas ela entrava em crise conosco a ponto de querer bater em nós. Mais famílias criaram coragem para denunciar. Aqui, possíveis irregularidades antes mesmo do aluno ser matriculado na escola. Esse laudo foi feito pela diretora, dona da instituição. A mulher, que seria a psicopedagoga, diagnosticou um menino de 7 anos com autismo. Fez testes que não são regulamentados pelo Ministério da Saúde. Quando a mãe procurou um neurologista, veio a surpresa. Eles riram, eles falavam que aquele laudo lá não existe, que os testes que ela fez lá não condiz, sabe, com os testes que realmente tem que ser feito para chegar nesse diagnóstico de autismo. E o laudo, na verdade, do meu filho foi de deficiência intelectual leve. Só que a gente só descobriu esse laudo 1 ano depois, 1 ano e meio mais ou menos depois, porque com esse laudo dela e esse atraso de não, porque você precisa aceitar, então a gente acabou demorando um pouco para chegar nesse laudo. O menino frequentou a escola por pouco mais de 1 ano. O psicológico dele pega bastante, porque ele acredita que ele não consegue, que ele não pode, e até no dia que aconteceu o fato da agressão, segundo ele estava numa fila esperando o transporte escolar e uma criança maior estava beliscando uma criança menor. E o que ele fez? Ele fez tipo um peteleco, assim, ele deu um peteleco no menino para parar. E nisso ela viu. Aí diz ele que ela já veio, já empurrou ele contra a parede e falou: olha o seu tamanho. E no começo ela quis dar uma desconversada, mas no final ela aceitou, realmente. Ela apertou o peito dele contra a parede, com um soco. Na época, em 2023, a mãe registrou o boletim de ocorrência e procurou o conselho tutelar. Está fazendo drama. Acho que seu filho é uma criança que deve ter feito alguma coisa e que chegou nesse nível. É esse sentimento que eu tive, sabe? Mas para eu seguir com o processo, eu precisava de testemunhas. E eu não tinha testemunhas, só tinha a palavra do meu filho, de 8 anos na época, contra uma adulta. Veja bem, muitas vezes a denúncia não encontra respaldo, Há uma investigação e por um motivo não houve não se constatou nenhum ilícito criminal ali, Então, ou se o boletim foi arquivado ou foi feito um procedimento com relação a isso. Mas pode ter certeza que alguma coisa foi feita. E agora, mais um flagrante. A foto mostra uma menina com as mãos amarradas. A criança teve que ficar sentada, quieta, como forma de punição. Minha filha está amarrada numa cadeira, praticamente dopada. Ela chegava em casa e falava: papai, a prof bateu. Aí você ia perguntar para a diretora, ela: não, porque eu sou psicóloga, pedagoga, não sei o quê, porque eu sei de tudo. Agora acho que mostrou por que ela está tendo esses comportamentos
realmente agressivos assim, né? Com novos casos surgindo, as investigações também devem avançar aqui na delegacia de Araucária. Ainda nesta semana, mais testemunhas devem ser ouvidas, inclusive a dona da escola, que também se apresentava como diretora da instituição. Já de cara, ela pode ser indiciada pelo crime de omissão. Ela será, no mínimo, indiciada por omissão, mas tem fatos que ocorreram que ela deve ter conhecimento. Tem um fato dessa mãe, desse pai que recebeu no boletim de ontem. Nós disse no boletim que foram várias pessoas que viram o filho dele sendo torturado na secretaria, né? Não seria lesões corporais, mas privando ele de certos brinquedos, certa alimentação, né? Então isso também se trata de um crime de tortura. Como disse, é um crime hediondo. Até ontem o meu filho falou bem assim: mãe, fica tranquila, não foi sua culpa. Não foi sua culpa. Eu te falei. E quando eu te falei, você me tirou de lá. Só que assim, ele foi segurando, sabe? Várias coisinhas porque ele sabia que eu não tinha como ficar com eles, que eu trabalhava. Então, tinha que ficar lá. Então, ele foi aguentando todas essas situaçõezinhas até que chegou no nível que ele não estava aguentando mais. Você que não assistiu o nosso programa de ontem, eu quero que a produção coloque de novo. Quando houve a denúncia da outra criança que foi amarrada na escola, aí começou-se a divulgar e essa diretora internamente mandou um áudio. Olha só o que ela disse sobre essa situação. A gente às vezes precisa conter, precisa, gente, mas o que eu tô tentando que vocês entendam é sim, 3 horas da tarde é o horário que eles foram aí. Como que vocês me deixam em plena 3 horas da tarde o Valentim dentro de um banheiro? Ele vai gritar, ele vai berrar, não tem problema nenhum, qualquer outra criança faz isso também, mas é na sala, gente, mas deixar ele no banheiro, não, sabe? Deixar dentro do banheiro, não. Não tá errado de falar que tá errado. Tá errado, lógico que tá, entendeu? Mas assim, até onde eu sei, ele não é para ele estar dentro de um banheiro. Quem que lá de fora sabe que o Valentim tá dentro de um banheiro? Gente, é só vocês aí dentro que sabem disso. Então é entre vocês. Aí ficou a dúvida que eu disse ontem. Afinal de contas, ela ficou revoltada porque a criança estava presa no banheiro ou porque a criança estava presa? Se a criança não estivesse no banheiro, estava tudo bem? Aí eu abri o espaço para que esta diretora se manifestasse, porque nesse outro caso aqui não é no banheiro. Eu abri um espaço para ela se manifestar. Pois, gente, o silêncio permanece o mesmo. Ela não só não se manifestou, como nem o seu corpo tem advogados, porque certamente ela tem advogados. Vocês não tenham dúvida disso. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Ela disse, essa diretora, de que ela está afastada, de que ela fez uma cirurgia, que ela acompanha a escola de longe. Mas eu preciso saber e reforçar isso. Essa diretora não sabia desses procedimentos dentro da escola? Que ela vai dizer isso, não há dúvida alguma. Agora estão surgindo denúncias, funcionários. E outra coisa, esta diretora, nas redes sociais, ela se pronunciou. Inclusive tem um vídeo anterior, mais antigo, onde ela fala do amor que se deve ter por crianças. Vamos ver? Hoje nós recebemos crianças, na maioria das vezes, em outras escolas, crianças agressivas, crianças difíceis de se trabalhar, crianças difíceis de conversar, crianças complicadas para se entender. E mesmo assim a escola mantém um papel ali firme, sólido, com muito carinho e com muita atenção, justamente para que isso que a criança, que o seu filho está trazendo para a escola, não se transforme em trauma para ele mesmo. Nós somos seres humanos. O ser humano, ele precisa com toda certeza de ajuda, de amor, carinho, compreensão e, acima de tudo, ser visto como um humano. Por que nós não mostramos o rosto dela? Porque ela não foi ainda nem indiciada. Esta é a razão. Estamos esperando os desdobramentos da investigação policial e do Ministério Público e que as testemunhas sejam ouvidas oficialmente. É isso que nós estamos esperando. É uma denúncia com responsabilidade.